Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto o preparador físico do Tetra, ele que também é diretor de futebol do Juventus da Moca. Seja muito bem-vindo, professor Moraci Santana. Obrigado pelo convite, Fábio. É sempre um prazer estar falando de futebol, num programa como esse teu aqui, Caminhos do Ouro, né? A gente que viveu esse momento, né, de estar conquistando alguma coisa, então é sempre bom estar falando de futebol. Eu que agradeço a presença, professor. Vamos bater uma bola maravilhosa aí contigo hoje. Meu querido, para a gente começar o bate-papo, queria saber da tua história de vida, da tua trajetória profissional, esportiva, das tuas origens, da tua infância. Você foi jogador de futebol também, não foi? Conta o teu caminho do ouro para a gente aí, Uhum. professor. Realmente, pouca gente sabe, né? Eu fui juvenil no São Paulo 3 anos e meio, né? Na época, o técnico era o José Poy, ex-goleiro lá de São Paulo. Naquela época, o Morumbi só tinha a metade, né? Porque concluíram em 1970. Isso aí foi ali no final da década de 60, 66, 67, 68, que eu estive lá no São Paulo. Qual De- posição, professor? Era volante. Na Volante. época jogava um só, né? Depois o Poi, por uma estratégia, me colocou de quarto zagueiro. E depois eu fui para o Nacional da Comendador de Souza, com o Ettore Marchetti, que foi o que acabou me levando, quando eu comecei a fazer educação física, para o Palmeiras, para o início da minha carreira como preparador físico. Então, esse início aí, já no futebol, jogava bola todo dia, jogava futsal, na época futebol de salão, né? E futebol de campo, final de semana sempre. E aí, nesse caminho aí no São Paulo, eu acabei decidindo estudar, porque eu estava fazendo agrimensura, eu sou agrimensor formado. E no sábado a gente tinha as 4 principais aulas do curso, né? E também tinha a rodada do naquela época, sub-15, sub-17, né? Que eu estava. E eu tinha que optar por um ou por outro. Eu tentei jogar e estudar, mas É difícil. uma das duas ia ficar para trás. E acabou me prejudicando no futebol. Daí eu acabei passando a treinar com o pessoal de experiência à tarde. Quando terminou o primeiro turno, eu era titular, era capitão do time. E aí passei a não ser relacionado mais, até um ponto, quando terminou o primeiro turno, São Paulo me dispensou. E até foi estratégico do São Paulo, porque daí eu não podia jogar para outro clube no segundo turno, né? E aí, quando vem em 1969, encontrei com o Héctor Marchetti, ficou sabendo que eu estava fora, estava liberado de São Paulo, me leva para o Nacional do Comendador de Souza. Nesse ano nós terminamos em segundo, atrás do Corinthians. Ainda a última rodada foi contra o Corinthians lá no Nacional, e a gente apenas um ponto atrás do Corinthians. O São Paulo a 2 pontos atrás da gente. E, Foi a forra, e- né? não, e essa rodada, inclusive, ela assim, ela era para ter sido a penúltima, que a gente tinha um jogo contra a Nitroquímica, aí inverteu para poder valer uma final. Nós ganhamos da Nitroquímica um jogo antes, né, que foi invertido. E aí o último jogo passou a ser uma final contra o Corinthians lá no campo do Nacional, abarrotou de corintiano lá, e a gente acabou empatando o jogo, o empate era o suficiente para o Corinthians. Nós saímos perdendo de 1-0, empatamos o segundo tempo, demos sufoco no Corinthians, porque a gente tinha ganho no Parque São Jorge no primeiro turno, de 2-1, mas acabou prevalecendo o empate lá e a gente ficou em segundo. Aí praticamente terminei aí a minha carreira de futebol. É, Comecei a trabalhar numa empresa de engenharia em Pinheiros, que era a IRCOS, que trabalhava com construção de reservatório de água elevado, semi-enterrado e enterrado, implantação e remanejamento de rede de água e de esgoto. E eu fazia o cálculo das plantas para entrar em licitação. Eu sempre fui, assim, tinha facilidade em matemática, né? E aí, numa desses, eu morava em Carapicuíba, trabalhava em Pinheiros, num desses trajetos meu aí de ônibus, eu encontrei com um colega a gente tinha estudado ginásio junto, ele fazendo educação física na FEFISA de Santo André, aqui deu
dar um start aqui, fiz o vestibular, passei em 14º lugar, quase que Olha, ganho bolsa lá de estudo da Prefeitura de Santo André. E antes de terminar o curso, no segundo ano, o Héctor Marchetti, de novo, ficou sabendo que eu estava fazendo educação física. educação física, estava na metade do segundo, aí o Héctor me convida para ir para o Dente Direito Palmeiras, mas como preparador físico. Aí a gente tinha sido campeão também com Jogos Abertos do Interior lá por Osasco, seleção de Osasco. E aí eu começo a fazer lá a parte de Preparação preparação física. física lá com o Palmeiras, Dente de Leite, isso foi julho de 73. Eu estava no segundo ano ainda, tinha mais um ano, porque na época eram 3 anos de educação física. E até interessante aí que assim, eu tinha guardado dinheiro para fazer o ITA. Aí gastei esse dinheiro todo no primeiro ano da faculdade. Aí entre o segundo ano eu sem dinheiro para pagar, meu pai dava 10, tipo 10 cruzeiros novos, cruzeiros, não sei, na época, para pagar a passagem. Eu pegava o trem em Carapicuíba às 4h20 da manhã, descia na Barra Funda, pegava outro trem até Santo André, Nossa aí senhora, é pegava o ônibus longe. para chegar na faculdade. Aí esses 10 reais aí eu conseguia guardar, porque eu não pagava a passagem, passar pelo alambrado lá, todo furado, escuro, 4 e pouco da manhã. Aí chegava na Barra Funda, eu entrava por trás na estação da São Jundiaí, o trem abarrotado, não vinha fiscal, né? Aí descia em Santo André, pegava o ônibus, tinha 3 pontos para descer do ônibus, que era em frente à Para chegar faculdade. na FEFIS. O primeiro que a porta de trás do ônibus abria, eu descia. Até que um dia o cobrador, era sempre o mesmo cobrador, e o motorista, pô, por que você desce pela porta de trás, né? Eu falei assim, porque eu não tenho dinheiro para Para pagar, cara. economizar, né? Para economizar. Aí, a partir daquele dia, eles passaram a abrir a porta para mim. Puxa, que legal. E, assim, interessante que aí chegou julho, né? Chegou o segundo ano. A gente tinha um time de futsal em Carapicuíba, que é a Ameriquinha, e era muito bom nosso time. A gente jogava torneios aqui em São Paulo, ganhava os torneios. E tinha uma turma que acompanhava a gente, tanto de meninas como de rapazes, né? E ali eu bolei lá uma rifa lá, e tinha 25 pessoas que participavam da rifa, e era só final de semana, né? A Loteria Federal. Aí quando chegava no final do mês, quem tinha maior número de pontos ganhava metade do valor, que dava 250 cruzeiros novos, aí não lembro a moeda da época. E os outros 250 eu juntava com os 10 cruzeiros novos que meu pai dava lá para poder pagar a mensalidade. Chegou julho, eu fui pro Dente de Leite do Palmeiras, a gente parou, né, porque tá de férias, né, na faculdade, e também alguns jogadores lá do Ameriquinha viajavam, e aí parou. Mas aí quando volta em agosto, cadê o pessoal para me ajudar a pagar a faculdade? Aí fiquei devendo agosto, fiquei devendo setembro, antes da secretária ir lá chamar, né, porque tá inadimplente. Eu fui falar com o diretor, né? Pedi para ele que se ele podia abonar minhas faltas, porque senão não ia adiantar nada eu continuar o curso vindo lá de Carapicuíba, Muito né? Que eu longe. ia acabar perdendo o ano por falta. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: Você tá lá no Palmeiras? Eu tô lá no Palmeiras. Eu disse, "Pô." Aí eu expliquei para ele, estava dentro de leite lá, não estava ganhando nada ainda, mas talvez um dia, né? Olhou para mim e falou assim: Para, vou abonar tuas faltas, você vai estar no caminho certo. Opa, Minha sorte ali era palmeirense. olha só. Aí chega outubro, né? Chega outubro, precisou de um preparador físico na época juvenil A, juvenil B, que era o sub-20, sub-17 hoje. E aí já remunerado, né? Até o Héctor Marchetti falou com o diretor, Hugo Palaia, falou assim: "Zé, não precisa contratar ninguém que eu estou preparando um." E aí me apresenta, eu tinha deixado cabelo comprido, barba, tudo que rasparam, né? Calouro na faculdade lá, tava cabeludo, barbudo. Ele olhou para mim assim, quando eu fui apresentar lá para ele, falou assim: Ó, precisa cortar o cabelo, cortar a barba, é porque eu mandei o outro preparador físico e alguns jogadores embora por indisciplina. Você vai chegar com esse cabelo aí, que esse cara vai achar mais um dos nossos aí. Meu Sério, Deus. isso aqui não tem problema nenhum, não é promessa, não é nada, né? O importante para mim ali era ser remunerado naquele Claro, momento. né? Aí o meu primeiro salário lá foi de 600 cruzeiros, novos cruzeiros, e era por 3 meses, né? Da experiência e tal. Aí já dava para pagar e ainda sobrava um pouquinho. Quando chegou dezembro, venceu esse período aí, fui aprovado, passei para 900, aí paguei a faculdade que devia tudo lá,
E adiantei janeiro e fevereiro. E os 10 cruzeiros de patrocínio, esse não Já não precisou precisou mais, né? mais. Aí eu fui agradecer o diretor antes de entrar de férias. Falei para ele que já tinha pago janeiro e fevereiro. Ele falou assim: pô, mas você adiantou, por que que você pagou aí? Eu falei assim: ah, não sei o que vai acontecer amanhã, eu tô adiantando. Melhor Quanto me der garantia, adiantar né? mais. Chega janeiro, cara, eu fui chamado no profissional, porque naquela época o campeonato era campeonato nacional, tinha acho que 92 ou 94 equipes. Nossa senhora. Então, assim, todo clube aqui, daqui do Sudeste, do Sul, como também os do Nordeste, tinha que subir e fazer 3 partidas lá, direto, tipo domingo, quarta, domingo, ou quarta, Meu domingo, Deus. quarta, para depois voltar para já matar 3. E eles também, quando vinham para cá, já jogavam 3 aqui para depois voltar. Mas Então, ia de logo. avião, né? Ou de Ah, ônibus? Ia não, pra. não, não, de avião. De avião. Ah, os primeiros 3 jogos do Palmeiras era Manaus, era Nossa. São Luís e Fortaleza. Nossa. Então fazia esses 3, tinham que fazer esses Lá 3 aí no para depois norte. voltar. Toda vez que tinha que jogar lá, já jogava, já matava. Tipo, aí tinha 2 equipes em Manaus, tinha 2 em São Luís, tinha 3 em Fortaleza, tinha 2 no Piauí. Todos os estados tinha, disputavam o Nossa. campeonato nacional. E, então tinha isso. Aí não tinha ninguém para ficar. Naquela época, a comissão técnica não é como hoje, multidisciplinar. Tinha Hélio Mafia, que era o preparador físico, Oswaldo Brandão, que era o técnico, e o Valdir Joaquim de Moraes estava começando a carreira dele como treinador de goleiro. Primeiro treinador de Essa era a goleiro. equipe Essa era a equipe. interdisciplinar da época. E, Médico, fisioterapeuta, psicólogo. médico até tinha, né? Mas ali de campo mesmo era só esses 3. E aí eu fui chamado para dar treino para quem não ia viajar, né? Os que iam ficar, que não estavam na lista da viagem. O Brandão olhou para mim e falou assim, até falou assim, olha, você toma cuidado aí, porque esses jogadores vão ficar um pouquinho chateados aí por não estar na viagem. Naquela época todo mundo queria ir para Manaus para comprar Na calça Zona jeans Franca, né? americana, né? Na Zona Franca, calça ali americana. Aqui só tinha uma, que eu acho que era o Wrangler, uma coisa assim que se É, chamava a calça lá, ou Faroeste, uma coisa assim. E comprar tênis japonês, calçar polo da Aces Tiger, hoje é só Aces, né? era E excelente, também né? Esse eletrônico, calçado. né? Então todo mundo queria estar nessa viagem para ir para a Zona Franca. Aí ele falou assim: ó, cuidado aí que vocês vão ficar meio chateadinhos aí por não estar na viagem e tal. Mas faz uma programação aí, um período só, faz a parte física, faz a parte com bola e tal, mas um período só. E durante essa semana que vem a gente está de volta. Aí, beleza, tudo bem. Aí preparei lá, planejei toda essa semana aí, sábado, domingo sem dormir, né? Eu com 22 aninhos ainda, Pegou leve, começando, pegou leve. né? Aí chega na segunda-feira para dar o treino lá, cadê uma chuva? No Parque Antártica, hoje, o Allianz, você não conseguia enxergar atrás do outro lado. Nossa. Quebrou todo o meu planejamento lá. Tive que improvisar lá no vestiário, aqueles colchonetes antigos, barra com anilha, que não existia a sala de musculação, aquelas bolas de medicine ball. Aí fiz um circuito lá da minha cabeça lá na hora, que era por tempo, outros exercícios eram por número de vezes. E estou observando lá, iniciando, né? Pô, ali com profissionais aí que alguns tinham mais idade que eu. Aí tô vendo que um deles não estava fazendo, que eu estava mandando. Aí fui chegando mais perto dele, vendo os outros, todo mundo fazendo direitinho. Cheguei para ele, escuta, que você não está fazendo o que eu tô mandando. Isso porque você está contando só o meu? Eu falei, não, contando todo mundo, só você que não está fazendo. E aí o negócio foi engrossando a conversa lá, só que ele olhou para mim e falou, pô, você está começando agora, você quer o quê? Eu quero que você faça aquilo que eu estou mandando, quem manda aqui sou eu. Você é comandado, quem comanda aqui sou eu. Que liderança, hein? E aí, assim, no primeiro dia, né? Aí ele, um negócio engrossei, xingou minha mãe, voei no pescoço dele. Primeiro dia, Rapaz! aí o jogador, você para daqui, esse pai olhou para mim e falou, você é valentão, você me espera. Ela falou, você é para já. Não. Aí esqueci tudo que o Brandão tinha falado, né? Puxa vida. Aí termino o treino, fui lá na Francisco Matarazzo, estou lá fora, aí veio os caras tudo de carro, eu não tinha, né? Saiu um, saiu outro, também ele, passou, foi embora. Chega no outro dia, naquela época o atleta quando chegava, ele ficava de sunga, tinha que subir na balança, colocar o peso dele antes do treino e após treinamento ele colocava o Avaliação peso. física. É assim, é um controle de peso que tinha, né? E botar lá que ele tinha comparecido e tinha que ficar alguém ali do lado, no caso eu ficava lá conferindo se ele tinha colocado o peso corretamente ou não. E aí a hora que ele chegou, pô, na minha cabeça ainda tava aquele problema lá, né?
Eu falei para ele, escuta, não era para esperar lá fora? Espera lá hoje de novo. Aí tá bom, vou estar lá. Aí subi pro treino, na hora que eu fui pra minha sala lá, aí veio aquele negócio do Brandão na minha cabeça, tinha falado, cuidado, os caras estão meio chateados aí e tal. Aí eu subi pro treino e falei assim, nossa, deixa eu dar uma maneirada. Aí ele começou a dar umas esculachadas no meu treino, eu pensei, cara, se eu mandar esse cara pra fora do treino, ele não vai sair, vai ficar pior. Aí fui engolindo sapo com ele a semana inteira, os jogadores até, pô, deu umas, para com isso aqui e tal. Mas foi assim, eu fui fazendo o relatório do treinamento que eu estava fazendo e fazendo um relatório à parte dele. Eu vou Da botar isso aqui no disciplina. papel. Aí quando a delegação volta, chegar na terça-feira lá, passei o relatório para o preparador físico daquilo que eu tinha feito e dei para o treinador Oswaldo Brandão o que tinha acontecido com ele. Ele olhou assim e falou, aconteceu tudo isso aqui? Eu falei, não foi bem tudo, não tá tudo aí, mas quase tudo aí. Amenizou ainda, né? Chama esse moleque aí, ele falou. Chama esse moleque. Aí a gente tinha um vestiário assim, aí tinha uma sala aqui que tinha tipo umas máquinas assim, que no meio tempo fazia a reunião ali com os jogadores, e vinha a nossa sala no fundo. Aí quando eu chamei, alguns jogadores, eram 12 que tinham ficado, sabiam do que tinha acontecido, né? Ele veio na minha frente, eu olhei para trás, os jogadores indo atrás, que nessa salinha assim, por exemplo, o treinador não dava para ver, mas eles queriam escutar o que ia acontecer lá. Aí pediu, ele chegou na sala, pediu para ele sentar, falou assim, tá vendo isso aqui? Só que todas as merdas que você fez essa semana aí, sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Você vai treinar com ele, acabou o teu treinamento com o bola, durante um mês você vai treinar com ele. Se ele falar um A de você, você vai voltar para a padaria do teu pai lá em Santos, que ele veio da Portuguesa Santista. Castigo. Você vai voltar para a padaria do teu pai. Cumprimenta na hora de chegar, despeça na hora que você sair. Se ele falar um A, você tá fora. Acabou a tua carreira. Foi desse jeito. E aí, levantou, e aí comecei que, nossa, o que eu fiz com esse cara aí? Eu Agora ele achei tá que na era, tua eu mão, né? achei que era só aquela semana que eu ia ficar lá no profissional, né? Aí, 15 dias lá, o Brandão chamou e falou assim, e aí, como é que tá? Eu falei, não, tá fazendo bem. Pô, eu subi a Pico Jaraguá com ele, Nossa botaram Senhora. na cama, ele falou, você não vai fazer isso comigo. Por quê? Que eu não vou fazer. Se é castigo pra você, é castigo pra mim, que eu vou subir junto. Você não, por que você vai subir sozinho, não? Eu vou pegar teu tempo lá em cima e teu tempo aqui embaixo. Eu vou junto. Você tá achando que é castigo? Eu, né? Assim, desse jeito, aí, pô, fazia treinamento na arquibancada, subia a arquibancada, que nem existia mais naquela época. Nossa. Aí os outros jogadores passavam assim, dá pau nesse moleque mesmo, não sei o que e tal. E aí, depois de 15 dias, ele chamou lá e falou assim, e aí, tá indo bem? Mas tá tranquilo, tá fazendo tudo lá. E até o preparador físico, ele Mafia, falou, você tá matando o cara. Ele falou assim, bom, ele não merece. Vai ficar bom, É, né? Pelo menos. aí, chama ele lá. Aí chama ele e falou assim, ó, só porque ele tá te elogiando, a partir de hoje você vai treinar com bola. Mas o respeito vai continuar. Se você lhe falar alguma coisa, você continua, você vai ficar fora. Missão Aí cumprida. foi meu início de carreira. Achei que era só uma semana. Aí fiz amador, em 1974 fiz o amador e o profissional. E aí a partir de 1975 só no profissional. E seleção brasileira foi em 82, né? É, primeira Copa. Eu conheço o 82. Tele em 1970, em 1977, quer dizer, 3 anos depois que estava no profissional, eu já era o primeiro preparador físico do Palmeiras. Aí em 79 eu conheço o Tele foi trabalhar no Palmeiras, a gente fez um bom trabalho até chegamos à semifinal do Brasileiro. E aí em 1980, até por causa de um jogo que a gente fez no Maracanã, que nós metemos 4 no Flamengo lá, Ô, louco. com o Zico, com o Júnior, com aquele baita Adílio, time do Flamengo, Nunes, Leandro, que tinha, que foi campeão do que foi mundo, né? campeão do mundo. E isso foi 7-9, quer dizer, 81 eles foram campeões do mundo. E foi 4-1 pro Palmeiras, e o Palmeiras é uma molecada que tinha no Palmeiras. E aí isso impressionou todo mundo, foi as quartas de final do Brasileiro, e isso leva o Tele para a seleção em 1980. E ele vai para a seleção, me leva para a seleção em 80, quer dizer, eu estava com 74, de 77 para 83 anos como o primeiro preparador físico, já chegando à seleção brasileira, e 6 anos de formado. Que rápido. Que rápido. Aí, Papai do Céu lá abençoando. Deus é Eu maior. agradeço sempre, porque não tem muita explicação isso, não. Mas Muita aproveitando o lógica ensejo, nisso, então, já né? que você falou em Papai do Céu, você acredita em dom no futebol
Ou o craque de bola, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser treinado, preparado. Nascer sabendo jogar bola não existe, né, professor? Ou existe? Existe. Eu Existe. acho que, eu acho que o atleta, nesse nível, como você vê Neymar, como você viu o Kaká, você viu vários, próprios Zico lá atrás, nesse nível aí é dom. Isso Tem é algo dom. a mais lá de Tem, cima, tem né? algo, com certeza, com certeza. E você vê outros meninos hoje mesmo aí, que nascem no futsal, já estão chegando. Tem um menino que está no Santos, acho que com 11 anos, já tem contato com a Nike. É verdade. Tem outro menino no Corinthians também, nasceu Pequenininho. no futsal aí, também já está despontando aí, já interesse até do próprio Palmeiras. Então é dom que Deus dá, não É a tem única como você explicação falar, que a se única tem, né? explicação, porque um tem, outro não tem. Tem uns que se desenvolvem, lógico, com treinamento, com tudo, Que é o melhoram caso do Cristiano muito. Ronaldo, por exemplo. Ele é um Sim, atleta, é um né? atleta. Mas como É um jogador de atleta. futebol, Sim, você não vai comparar a habilidade dele com a do Messi e com a do Neymar. não se Hoje, compara, é não verdade. se compara. Concordo. Entendeu? Então, ele foi um atleta que se dedicou muito à parte física, tudo, também à parte técnica, ele aprimorou a parte técnica dele, porque você consegue aprimorar a sua parte técnica. Então, ele é um atleta que foi, vamos dizer, criado, né? Como tem muitos outros aí, né? Mas habilidade, quando a gente fala técnica é uma coisa, habilidade é outra. Normalmente, habilidade é dom. É Então dom. tem um componente divinal aí, Divinal, né? sem dúvida, É sem coisa que não dúvida. dá pra gente trabalhar, né? Você vê o Ronaldinho Gaúcho com 7 anos andando numa quadra fazendo o que ele fazia. Né, o Um próprio gênio, né? Neymar e tudo, entendeu? O Messi com moleque ainda. E Pelé? Vamos tentar explicar esse Pelé, atleta do século? o Pelé, assim, além do dom, né? Porque ele era extremamente habilidoso, ele foi um atleta, né? Porque ele treinava fisicamente com o Mazei, que era o preparador físico na época, e ele, como pouca gente sabe, que ele treinava 2 períodos com o Mazei. Enquanto o Santos estava treinando um período, ele estava treinando 2, Dedicado, sabe? né? Dedicado, melhorando a forma física dele, tanto que muitas jogadas dele que ele faz, além da habilidade dele, da técnica, era o potencial físico dele. Ele era diferenciado e acima da média fisicamente, porque ele fazia treinamento, né? Eu sei disso porque eu conheci o Mazei. Eu, na verdade, vi pouco o Pelé em campo, né? Eu sou de 74, eu acompanhei mais o Maradona, outro gênio do futebol. E eu não conhecia o Pelé, assim, a questão técnica, a questão física. E eu peguei um vídeo dele, chama Pelé o Eterno. Falei, eu não vou assistir o vídeo, eu vou analisar ele tecnicamente, fisicamente, para saber se esse cara é realmente o atleta do século. Professor do céu, eu peguei todos os fundamentos lá. Cabeceio, controle de bola, domínio de Tinha bola, tudo, agilidade, força, resistência. O cara tinha 10 em tudo, tudo. tudo. Era um fenômeno. Impressionante. Drible, ele tabelava com a canela do adversário. Sim. Eu falei, gente do céu. Usava muito o braço, a mão, pra quando o adversário chegava perto dele, para ele pegar mais impulsão. Ele fazia o drible e usava o braço, né, impulsionando para ele sair mais rápido do adversário. Ele Um tinha assim gênio. uma inteligência acima da média, Além do dom, além do dom, além uma do inteligência físico, acima da média, e uma para impulsão utilizar maravilhosa para tudo um isso. jogador de estatura mediana para a É, época, né? é, Cabeceava muito bem, subia muito bem. cobrava falta, pênalti, batia de esquerda, de direita. Um jogador Pô, a gente completo, nunca vi tinha igual. um grupo de molecada, que a gente, quando eu morava em Carapicuíba, e eram 4 ou 5. Todo jogo do Santos, a maioria não torcia, só tinha um que torcia pro Santos. Só por causa do Pelé, a gente saía de Carapicuíba, pegava o trem lá, descia na Barra Funda, subia a Avenida Pacaembu todinha a pé. Chegava na frente do Pacaembu, a gente tinha menos de 14 anos. Era Molecada. 12, 13, 14 por aí. Aí a gente pedia para um adulto botar a gente para dentro. A gente entrava sempre com um adulto, com alguém que a gente pedia ali na frente do Pacaembu, e a gente entrava. Entrava os 4, 5 lá, para ver o Santos Pelé. do Pelé. E Caramba. vi jogos ali, vi Santos 7-4 no Corinthians. O Corinthians já tinha tempo que não ganhava do Santos. Esse jogo aí, o Corinthians fez 1-0, o Santos empatou, o Corinthians fez 2-1, vira 2-1. Aquela torcedora símbolo do Corinthians, a tal da Elisa, ela vai
assim com um bandeirão assim no meio tempo, ela vinha correndo assim, ia até a ponta de cá, até a concha acústica. Aí voltava, passava lá na frente da tribuna, eles abriam o portão para ela, porque ali não tinha acesso, porque era a Elisa, torcedora acima do Corinthians, ia até lá com a bandeira, ela passava esse intervalo todinho correndo com aquela bandeira. 2-1, torcedor do Corinthians em êxtase, é hoje que vai acontecer. Ganhando do E Santos e assim, Pelé? xingando o Pelé, porque o Pelé não tinha pego na bola. Segundo tempo, resolveu jogar. Aí fez 4 gols, fez Nossa 4, terminou senhora. 7-4. Aí foi 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. Aí o Corinthians fez Nossa seis a senhora. três, o Santos fez 7-3, o Corinthians vai lá, faz o quarto, terminou 7-4. Que Eu, vi- espetáculo, hein? eu vi também Santos e Grêmio no Pacaembu, 4-3 pro Santos, mais ou menos com uns 10, 15 minutos do segundo tempo, o Pelé vai pro gol. Era o Laércio, que era o goleiro, foi expulso. E o Pelé vai pro gol e segura o jogo. Aí tava 3-3, o Santos já faz 4-3. E ele vai pro gol e ainda fez algumas defesas boas lá. É Eu mesmo. tive esse privilégio de ver ele jogando no gol. Eu cheguei a ver em alguns vídeos ele brincando no gol, Ah, mas jogando efetivamente eu não sabia dessa história, não. ele foi né, nesse jogo contra o Grêmio aí. Assisti vários jogos ali dele. Às vezes a gente ficava no alambrado, porque a gente ficava vendo que os jogadores falando, né? E o Zito, que era o capitão, falava pra caramba, xingava todo mundo. E você viu o time do Santos falava muito em campo. Ele cobrava todo mundo, inclusive o Pelé. Para É mesmo? ele, cobrava, mandava ele acordar. Você ficava ali no alambrado escutando, né? Porque a gritaria deles lá, eles falavam muito em campo, aquele time. E o gol mais bonito que o Pelé fez foi no Juventus. Você que está no Juventus, você sabe dessa história aí? Sim, Não tem imagens, mas Maja dizem que ele deu 5 chapéus seguidos e fez o gol. fez Eu gol. nunca vi Diz isso que no futebol. diz que o gol foi fantástico. Todo mundo fala disso, eu não vi esse gol. Mas diz que foi fantástico, tanto que tem o busto dele lá na Javari. Tem ali na hora que você entra do lado esquerdo ali, tá ali o busto do Pelé do gol mais bonito da vida dele. Merecido, Vai né? dar essa homenagem para ele lá. Legal. Vamos voltar então para a seleção de Tele Santana em 82. Vocês não têm parentesco, né? Moraci Santana, Tele Santana? Não, Não, nada. O coincidência. Santana dele, inclusive, não é nome de família. É Ah, porque ele tá. nasceu no dia de Santana. Ah, A entendi. família dele é Silva, né? O único É dos apelido. 8 irmãos. E Tele também não é nome, ou é? Não, é o nome. Tele é um O nome. nome dele. Os nomes eram todos assim, Aistele, não sei o que, tem uns nomes diferentes aí. Eu E só ele da família tinha Santana porque ele nasceu no dia de Santana. entendi. Eu vi, acho que, uma entrevista tua no podcast do Galinho, do Zico, que você comenta que em 82 você trabalhou a preparação, né, dos jogadores, os preceitos de Bob Anderson, que é um especialista do alongamento mundial. Todas as valências físicas são importantes para o jogador de futebol, mas o alongamento ainda é prioridade hoje, tem que alongar mesmo, porque eu vejo alguns profissionais questionarem o trabalho de alongamento. Sempre assim, sempre vai ter alguma polêmica, né? Sim, Sempre vai ter. Até uso de suplemento, de vitamina, sempre tem alguma coisa que é contestado por alguns e elogiado por outros. Eu comecei a usar o alongamento em 1978 no Palmeiras, final de 1978, porque a gente teve uma sequência de 9 jogos, jogando domingo, terça, quinta, domingo. O que fazer após o jogo, que já é o dia seguinte, já é véspera de outro. Em 1979, com o Telê, aconteceu a mesma coisa. E eu vinha fazendo já o alongamento antes dos treinamentos, após os treinamentos, por uma coincidência ou não. Em 1979, nós tivemos apenas 5 lesões musculares. então é preventivo Apenas, mesmo. apenas 5, né? Assim, sempre fazendo antes, eu fazia o aquecimento, depois fazia o alongamento, até encontrar com alguém da equipe do Bob Anderson, que falou, por que você não faz o alongamento antes, já preparando até para o aquecimento? Daí eu comecei a fazer, eu acho que é uma coisa que deu certo na época. E tá aí até E hoje também no tá aí, futebol, né? hoje se faz alongamento, não faz tanto como se fazia. O que foi para a Copa de 82 foi uma novidade durante a Copa, que eu dei várias entrevistas, porque ninguém fazia. Então eu fui o primeiro a Uma levar o inovação. alongamento
é para uma seleção e para uma Copa. Quando chega 86 no México, já várias equipes estavam fazendo. 90, então quase todas. Até o Parreira até brincava, coisa que você. Implantou? Ele usou a Inovou? merda que você criou. Eu falei assim, pô, não fui eu que criei. O Bob Anderson que desenvolveu esse trabalho aí. Mas praticamente todas as equipes na Copa de 90 na Itália faziam alongamento. Legal. Então, assim, foi uma coisa que foi introduzida. Aliás, eu introduzi o alongamento, depois eu introduzi a hidroginástica para recuperação, sempre visando a recuperação do atleta. Depois da hidro foi a hidro foi no São Paulo, Eu a lembro bem. crioterapia foi o que eu introduzi no Corinthians, quando estava no Corinthians em Eu 2002. acho incrível a Entendeu? A crioterapia. crioterapia que até hoje é utilizada. Sim. A O hidro, próprio a Cristiano hidro às Ronaldo, vezes, né? sim, Ele entra tem na banheira de gelo. aquele aparelho lá, ele tem em casa, inclusive o aparelho. E também o GPS, eu que usei o primeiro GPS no Corinthians. Foi interessante com o Vampeta, que ele estava fazendo tiro de 8.000. E não tinha como, ali bateu 1.000 metros lá, ou ia dar o bip dele lá, e aí ele tinha 2 minutos para descansar para sair mais outro tiro de 1.000. Aí ele passava na frente do banco, onde é que estava a imprensa, falava assim, ó, não dá para enganar mais não, isso aqui entrega a gente. Não tem como, né? E também foi outra coisa que eu introduzi, até a crioterapia, tinha ido alguns jogadores para fazer a hidro, né? Com o Ricardo Rosa, que hoje é o personal do Neymar, ele que acompanha os jogadores lá para a piscina. E eu fiquei com o Kleber, lateral esquerdo, e o Rogério, lateral direito, que eles tinham machucado o tornozelo, iam fazer tratamento, não iam participar da hidro na piscina, porque água quente podia inchar Aumentar a mais ainda inflamação, a né? inflamação. Aí eu convenci os dois de entrar na Na banheira crioterapia. lá no Parque São Jorge, tinha 6 banheiros, né? Para eles fazerem a crioterapia lá. Aí o cara falou assim, "Você tá maluco, professor? Eu, negro assim, cara, só de olhar pro gelo, já sinto frio, vou entrar aí." Aí ele falou assim, eu insisti, mano, pô, são 10, 12 minutos só, não sei o que mais. Eu disse, se você entrar, eu entro também. Então vambora. Aí eu entrei, nossa, Mas é maravilhoso, né? primeiro minuto é É, bravo. O primeiro a minuto entrada é mais é difícil, mas difícil. depois acostuma, né? É, e aí os dois fizeram lá, e aí foi uma maior propaganda minha no campo no dia seguinte, que o Kleber jogou, pô, cara, parece que eu nem joguei, cara, minha perna tá beleza, Analgesia, né? sem, Sem dor, né? sem dor, sem cansaço, sem nada, aí foram mais 6. Aí o Ricardinho, que era o capitão, chegou para mim e falou assim, pô, a hidro caiu. Acabou a hidro, agora é Mas, crioterapia, é a moda. crioterapia, mas isso é assim, alguns atletas se dão bem, nem todos se dão, porque alguns tinham problema de inflamar a garganta, Nossa, né? Então tem que ter um choque pouquinho anafilático, né? de Perigoso, né? cuidado. Mas tem vários atletas que adoram, se sentem muito bem, tanto que até hoje é feito após treino, após jogos, no dia seguinte, Em mas todas as modalidades, né? realmente faz. Teve uma coisa interessante até quando esse negócio surgiu e começou a dar uma certa repercussão. Eu estava andando num shopping aí em São Paulo, aí 4 médicos me pararam. Pô, Moraci e tal, tudo bem? Você, tudo bem, mas pô, a gente queria agradecer você. Ué, falei, por quê? Pô, você deu uma ideia pra gente, a gente joga aí futsal à noite aí, pô, chega no outro dia pra operar. Pra gente ficar parado na mesma posição lá é difícil. E a gente começou a fazer essa crioterapia aí, cara, chega no outro dia a gente tá operando, beleza, sem problema nenhum. Olha só onde é que foi parar o negócio. Que legal, até a É, área médica, né? é. Aderiu à crioterapia. Que maravilha. Professor, então, Copa do Mundo começou em 82, Primeira 82, mas você também teve em 86 86 no com México, a seleção, né? para a seleção brasileira. Em As duas com 90 já Tele. não era Não era a a seleção seleção. brasileira, era a seleção dos Emirados Árabes com o Parreira. E como é que foi essa Foi na Itália. experiência? É diferente, né? Você participar com uma seleção brasileira, com a responsabilidade, né, de ganhar o título, né? O Brasil não entra para participar, entra para ganhar o título, é essa. Favorito, né? E você com Emirados Árabes, assim, se você conseguir um empate já é uma grande coisa, né? Pô, e a gente caiu no grupo da Alemanha, que foi campeã, Nossa senhora. a Colômbia de Valderrama, aquela turma Nossa, um toda timaço. lá, e aí Rincon, Masbrilha, né? a Iugoslávia, que não tinha separado ainda, e foi até a semifinal.
Olha o grupo que a gente Não caiu. dava para Não competir. dava, né? Não dava. 82, a curiosidade é que a gente perdeu para a Itália na véspera do meu aniversário. Nossa. Imagina o aniversário que eu passei. Com aquele time assim, sonho de ser campeão, né? Tava preparado para ser campeão. Eu acho que foi a maior Tá? frustração da história do futebol brasileiro, Não né? só brasileiro. Eu Mundial, vou né? te falar mundial. É verdade. Porque quando a gente chega no hotel no Masbador lá, bom, primeiro ali naquela vila que a gente passava, 40 minutos de lá até o estádio. A gente passava na vila, cara, aquela vila inteirinha estava na rua esperando a delegação passar e aplaudia o ônibus, para aplaudir o ônibus. Se Quando, encantaram, né, quando, com a é, seleção, quando né? nós voltamos do jogo da Itália, tinha o dobro de pessoas Nossa. na rua para aplaudir a seleção. A gente volta mesmo sendo derrotado fora. E nós chegamos no hotel, ali mais ou menos na hora do jantar lá, o Jordi Coutinho chama todo mundo, que era o presidente da CBF na época, um pacote de mais de 1.000 fax para mostrar para os jogadores lá a importância que foi a seleção Elogiando a brasileira, seleção. né? Elogiando a seleção. Muita gente fala assim: para mim o campeão saiu. Nossa. Acabou a Copa porque o campeão saiu, assim, do mundo inteiro, mundo árabe, da Ásia, de tudo quanto era lugar tinha faca. E só não teve mais porque eles não conseguiram mais bobina. Nossa. Que gastou tudo que tinha, mandaram buscar e ainda acabou que eles conseguiram. E De até tanto hoje a fax. gente sente, né? Eu não posso rever Assim, esses jogos do não, Brasil, me dá uma. o Judite começou a agradecer, daqui a pouco começou a descer lágrima dele, parou de falar, porque aí o Sócrates foi falar, também parou, o Júnior foi falar, também parou, no fim, ninguém falou mais nada, alguns nem jantaram, subiram, mas foi um dia, para mim, o pior aniversário que eu passei, sem Mas é dúvida, uma né? coisa inexplicável, né? É, Um time que jogava por música, sim, todos jogadores extremamente técnicos, né? sim, Craques em todas as sim, sim, posições. Vários jogadores marcaram gols na Copa sim, de 82, né? Zico, Sócrates, Júnior, o Éder, Serginho, o o Éder, Oscar, Éder, Falcão. Falcão, Eu nunca tinha visto isso. ah, Só craque em campo. não, se Aí o Paulo jogasse, eu falo, Rossi. se a gente jogasse 10 vezes com a Itália naquela época, a gente ia ganhar 11. Ia ganhar 11. Eles mesmos não estavam acreditando que tinham ganho. O Conte, que jogava com o Falcão na Roma, que foi pro antidoping, após a partida, falou, cara, lá no nosso vestiário nós estamos assim, cara, em êxtase, porque a gente não acredita que a gente ganhou do Brasil. A gente estava preparado para não tomar uma goleada de mala pronta para ir embora. O quê? A gente estava pronto para ir embora, de mala pronta para ir embora. A gente não acreditava que ia ganhar do Brasil. E a nossa preocupação era não tomar de muito, não tomar Nossa, uma goleada. inacreditável. É isso que ele, Aí o Paulo Rossi me faz 3 gols. que não tinha feito nenhum. Não tinha, né? Eu não sei se estava machucado, ou estava sendo poupado, Não, ou acho que estava na reserva, coisa do gênero, né? Ele não vinha jogando desde o primeiro jogo. apareceu três gols. E conseguiu fazer, né? Nós tivemos 9 chances para fazer 2. Eu acredito que naquele jogo, se a gente passa na frente da Itália, talvez acontecesse uma goleada. Talvez, e eu Eles acho que começaram ganhando, o Brasil empata, eles faz 2 a mais 1, um, a dois gente a um, a empata. gente empata, aí vem aquele. E entre um gol e outro deles, nós tivemos sempre 2 ou 3 oportunidades para passar na frente. Não concluindo as oportunidades. Aí Inclusive, vale a velha pênalti no Zico, máxima, né? né? Quem não faz, toma, Inclusive, né? estava 1 a 1, pênalti no Zico, o cara rasga a Rasgou a camisa. camisa do Zico, né? Hoje o VAR seria muito fácil de dar aquele pênalti, que poderia ser 2 a 1 para a gente. Aí vai 90, Itália com seleção dos Emirados, já completamente diferente. É a primeira vez e única que os Emirados participam de uma Copa do Mundo. A gente pega uma Alemanha, ainda no dia do jogo contra a Alemanha, aquela foi em Milão o jogo. Pô, a chuva rodava assim no estádio, cara. Eles não estavam acostumados a jogar com chuva, não choveu. Hoje já chove lá. Na época, imagina. E lá tinha 72.000, 73.000 pessoas, 70.000 alemães, com 2.000 dos Emirados. E qual foi o jogo, professor? Aí acabou que a gente virou 1 a 0 para a Alemanha. Nossa, A gente começa, o gol foi aos 38, 39 do primeiro tempo do Mataus. seguraram bem, hein? Começa o segundo tempo, a gente faz 1 a 1 logo de cara. Ô, louco. Empata esse menino Ismael, era do Clube Al Nassr lá de Dubai. O sheik do time dele lá, que é um dos governadores lá
era governador de Dubai, deu uma Rolls Royce para ele, porque ele fez o gol na Copa, Uau! prêmio dele. E aí, lá com uns 35, a Alemanha faz 2-1, depois dos 35 até o 45 saíram os outros gols. É, até que foi Terminou 4 a disputada, 1 para a né? Só o Alemanha. final que. Assim, a gente lutando lá, porque eles criando chance, não fazendo, baita do time que foi campeão, né? E, e a novidade para nós, além de pegar a Alemanha logo de cara, Campeã, foi jogar com chuva, né? Que eles que não estava não estavam acostumado, né? Não estava acostumados. aclimatado. Aí nós perdemos da Colômbia também 2-0, dois gols no final do primeiro tempo, no final do segundo. E contra a Iugoslávia, o Iugoslávia faz 1-0, a gente empata 1-1. Nós tivemos para virar o jogo 2-1, que o treinador ficou louco na beirada. E eles acabam fazendo um gol de cabeça porque eles tinham 6, 7 caras de Os 1,90 m. caras são O altos. nosso zagueiro mais alto tinha 1,80 m, cara. Aí não Entende? não dá pra E, marcar. e quase que a gente ganha. E é assim, pelo empate, o Sheik lá, que era o presidente da federação, filho do primeiro-ministro dos Emirados, estava dando $50.000 empate de premiação, cara. Ô, louco, que maravilha. E deram Imagina sangue, se, né? imagina se a gente ganha o jogo, né? Seria maravilhoso. Vamos para 94, então, Pô, professor. Vamos falar de 94. coisa boa, né? 94, Brasil tetracampeão, né? O Romário, ele foi chamado nas eliminatórias, né? Num jogo No decisivo, último jogo no último jogo, contra o e Uruguai. marca 2 gols, né? É. E como era trabalhar com o baixinho? Então, eu não fiz essa eliminatória. Aham. Eu não fiz essa eliminatória. Eu tinha uma ação na Justiça contra a CBF da Copa de 86 da premiação. Aí o Romário foi chamado só para esse jogo, que foi o Parreira que bancou. O Zagallo Não queria. não concordava com a convocação dele, mas o Parreira chama. E ele faz os 2 gols, confirma a convocação dele para a Copa, né? Mas assim, o Romário, eu nunca tinha trabalhado com o Romário, foi a primeira vez. Nós tiramos 15 dias em Teresópolis, ele não participou desses 15 dias, lá porque ele tinha a final da Champions do Milan contra o Barcelona, lá acho que foi na Grécia esse jogo, em Atenas. E aí eu tô lá na concentração lá em Teresópolis, o segurança Moisés chega para mim e fala assim: "Você queria falar com o Romário chegou, ele tá jantando." A gente já tinha jantado. Eu queria falar com ele porque ele perdeu os 15 dias lá por causa desse jogo. O jogo foi na quarta-feira, ele se apresentou no sábado. Aí eu estava lá no refeitório, eu sentei com ele lá, falei assim: "Aí, Romário, como é que você tá?" Disse: "Ah, professor, eu tô cansado." Aí teve o jogo lá, não dormi, tomamos uma cacetada do Milan, acho que foi 4-1 pro Milan esse jogo. Nossa. Tomamos uma cacetada do Milan, não dormi. Aí quinta-feira nós viajamos de madrugada para Barcelona por causa da torcida. Essa madrugada eu vim pro Brasil. Cheguei hoje de manhã, não consigo dormir no avião. Eu falei assim: "Ó, Romário, amanhã eu vou fazer vou fazer um teste de resistência e velocidade, vou fazer um trabalho de velocidade. Prefiro que você descanse. Você tem segunda e terça para fazer essa avaliação lá na aeronáutica, que os outros atletas fizeram. Todo o meu planejamento está em cima dessa avaliação e eu preciso dessa avaliação porque eu nunca trabalhei com você. Então eu preciso que você faça. Descansa, amanhã eu vou fazer o treinamento, segunda e terça é folga, terça-feira a gente se apresenta para os Estados Unidos." Aí ele olhou para mim e falou assim: "Você pode contar que eu tô zero." Eu falei assim: "Romário, eu preciso saber quanto é teu zero, cara. Eu nunca trabalhei, não sei como é que eu vou fazer teu planejamento. Precisa de um Você é o parâmetro, né? único que não participou do trabalho aqui, né? Eu preciso ter alguma coisa para poder fazer alguma coisa com você." Eu falei assim: "Você pode contar que eu tô zero." Ainda usei uma frase: "Romário, tem uma bala na agulha e tem que acertar na mosca, cara. Eu não tenho como errar. Tem todo o meu planejamento tá em cima dessa avaliação que eu estou fazendo com os outros, que é difícil se acompanhar todo mundo, você não sabe como todos estão, né? Muitos jogadores jogando no exterior. Eu só estou insistindo para você fazer a avaliação por isso." Pegar, acho que para cortar a conversa, vamos pegar uma sobremesa. Eu falei: "Cara, ele não vai fazer." Aí chegou na terça-feira à noite, lá no Galeão, o Américo Farias, que era o supervisor, me deu uma passe, fui ver ele, tinha feito a avaliação de manhã. Aí no voo, vi uma hora que ele estava sozinho lá, sentei com ele lá, até já tentando dar uma descontraída, abri a pasta, falei assim: "Tu tá uma merda mesmo." Eu falei pra ele. Eu te falei, eu falei assim: "Não, tô brincando, cara. Com isso daqui eu vou conseguir fazer um planejamento para você, já tenho até em mente,
do que eu vou fazer e tal. É um trabalho mais específico, você ali dentro da área não tem para ninguém, é espaço curto, então fazer um trabalhinho de velocidade, com mudança de direção, o trabalhinho ele olhou para mim assim, esse negócio de ficar correndo não é comigo não, pessoal. Eu falei assim, pô, você tá maluco ficar correndo? A gente vai ter, o quê, 24, 25 dias lá nos Estados Unidos, tira a última semana que antecede o jogo, então nós vamos ter menos de 20 dias lá para trabalhar. E desses 20 dias eu quero fazer pelo menos alguma coisa com você os primeiros 15 dias, as primeiras 2 semanas, depois esquece. E assim, com isso daqui, aí eu expliquei para ele, fazer esse trabalho mais curto, com você mais dentro da tua característica e tal. A única coisa que ele falou assim, tá bem, pessoal. Aí eu falei assim, a única certeza que eu quero ter, Romário, que é aquilo que você estiver fazendo o seu melhor. Né? Porque se você estiver lá, quando estiver fazendo com o grupo, você sendo o último lá, mas é o seu melhor, beleza, não tem problema. Mas a maioria dos treinamentos vão ser individualizados. Falei para ele, né? E aí foi, ele fez todo o treinamento meu, não deixou de fazer nenhum. Inclusive o último, que é um treinamento que hoje nem se faz mais, para mim era um treinamento e servia como uma avaliação também, que eram 15 tiros de 300 com 2 minutos de descanso. E aí tinha tempo para cada um e dependendo também da posição que ele ocupava, era de acordo com a posição, com a exigência da posição, né? Ele fez os 15 tiros no tempo e fez 3 abaixo do tempo. Eu Opa! tinha essa avaliação aí, eu esqueci de salvar aquele negócio, cara, que Que tava em legal, fax, e o hein? fax ele some, né? Apaga, né? Com Apaga. o tempo. Mas ele fez, e ali me deu a certeza, não só dele, como do resto do grupo, que a gente fisicamente a gente iria bem. Na Que cor. maravilha. É, Então, ele, apesar de ser um jogador goleador, jogava mais na área, ele tinha uma boa condição de velocidade, é isso? sim, tinha. Essa explosão em espaço curto dele era bem desenvolvida. Ele tinha. E sabia usar bem isso, né? Você Sabia sabe que usar o, bem. o Ronaldo declarou recentemente no Fala Galvão que ele treinou errado muitos anos da vida dele e justifica isso até as lesões que ele teve. Como é que é isso, professor? Treinar errado? Pelo que eu entendi, ele não gostava do treinamento de resistência. Ele reclamava de correr 10 quilômetros junto com o Cafu, com o Roberto Carlos, e diz que isso para ele era muito sofrível. Você entende essa declaração do Ronaldo treinar É, errado? hoje ele talvez ele possa falar isso. Lá atrás, como é que você vai? Era o que tinha. Era o que se fazia na época, todos os jogadores faziam. Até, vamos dizer, E até não é quando a gente. errado trabalhar resistência. Sim, O jogador de futebol não é. corre o jogo inteiro. Sim, então, mas o que que acontece? Na época, lá, por exemplo, a gente com o negócio da avaliação que a gente começou a fazer no início da década de 90, lá com o Dr. Turibe no São Paulo, que era o único clube que tinha um doutor em fisiologia, a gente começou um trabalho ali em 90, eu cheguei em outubro de 90 no São Paulo com o Telê, fizemos uma avaliação só para saber como é que os jogadores estavam naquele momento, o que que eu poderia fazer naquele curto período, né, que faltava para terminar. Já tinha virado o turno, foi na virada do turno que a gente chegou do Brasileiro, mas a partir de 91 nós começamos a fazer um trabalho, a avaliação no início da temporada e reavaliações, né, durante o ano, que eu queria saber do atleta como ele se apresentou e como foi essa sequência dele durante o ano. Então, por isso era importante fazer as reavaliações, saber se aquilo que eu estava fazendo estava dando certo ou não, qual era a resposta do atleta, se ele melhorou, se não melhorou e qual valência física ele tinha melhorado ou não, para poder fazer essas correções de rota, Tá? né? Então, isso aí foi um trabalho pioneiro que foi de uma preparação física mais empírica para uma preparação física mais científica, né? Então, a gente desenvolveu esse modelo, desenvolvemos esse trabalho. Já em 92, essa curva já foi mais em cima, porque a gente teve parâmetro daquilo que aconteceu em 91. Então, que o São Paulo, naquele período, começa a ganhar tudo, foram 14 títulos em 4 anos. Nossa, Até incrível. porque a gente tinha um elenco muito bem preparado, até por tudo aquilo que era feito conjuntamente com a fisiologia e também com a nutrição, com a doutora Patrícia Bertolucci, né? Tudo isso também ajudou. E falar nisso, Então, aproveitando o ensejo, qual foi o jogador de futebol com o melhor condicionamento físico que você trabalhou? olha, teve dois assim que também teve vamos dizer, a condição nata, né? A De facilitar. genética. Caso do Cafu e do Rosemiro. O Rosemiro mais
na década de 70, lá no Palmeiras, final da década de 70, começo da década de 80, que tinha a mesma característica física do Cafu, só que a gente não tinha medições do Rosemiro, coisa que do Cafu sim, que ele já pegou esse período aí de avaliações, né, no São Paulo. Que qualquer treinamento para ele, ele fazia com muita facilidade. Mas o diferencial Profissional, dele era o quê? A capacidade aeróbia aeróbia, capacidade e aeróbia. velocidade. O Cafu tinha as duas coisas. Ele É tinha a mesmo? velocidade, que normalmente quando o atleta é muito resistente, Sim, tem essa capacidade aeróbia muito alta, normalmente a velocidade é menor. E o velocista é o contrário, né? exatamente. Normalmente a parte de Ele resistência não é tem mais. resistência, Por né? isso que o Ronaldo às vezes sofria, né? Porque ele era mais velocista do que resistência, né? Então, É. quando fazia esses treinamentos mais longos, E ele para ele reclamava de sofria. treinar coletivamente, né? Ele falou que na Sim, segunda parte da carreira dele começaram os treinos individualizados. Aí para ele sim, foi mas isso foi uma vantajoso. evolução Sim, lá natural, atrás, né? antes da década de 90. Pô, eu comecei a trabalhar, como eu falei aqui, na década de 70, treinava todo mundo junto. Você não tinha essa expertise, né, para estar fazendo um trabalho individual. De Né? acordo Isso com a também na Europa posição também em era a mesma campo. coisa. Sim. Quando cheguei no Valência em 94, temporada 94, 95, nem avaliação o Valência fazia. E era a Nossa. terceira força do Campeonato Espanhol. É o Eu que Madrid, comecei a Barcelona e fazer, eu Valência, né? comecei a fazer avaliação com um fisiologista que tinha lá, que era Nossa. do ciclismo da seleção de ciclistas espanhóis. Fazia aqueles tours lá que eles faziam lá, acontece muito na Europa, né? E eu Sim, ele trouxe tem a capacidade quando eu aeróbia falei de levar o diferenciada, né? Turíbio como fisiologista para lá, ele falou assim: "Ô, mas a gente tem um aqui em Valência que é um fisiologista muito conhecido, tá? Eu conheci o cara, aí acabou tirando o espaço do doutor Turíbio para levar para o Valência, né? O cara tá lá e o cara Já tinha tava lá, né? equipamento, tinha tudo para fazer as avaliações. E Tinha era um jogador, profissional do ciclismo, né? tinha Não era joga- do futebol. era, Mas foi adaptado e bem e adaptado, né? aqueles jogadores do Valência nunca tinham feito uma avaliação. Tem jogador que Nossa, tinha jogado no Barcelona, lá o Roberto, por exemplo, era do Valência, foi pro Barcelona, jogou 80 e não sei quantas partidas na seleção, nunca tinha feito uma avaliação. caramba. Era puro olho, entendeu? Como a gente fazia antes também, né? Muito Era, empirismo, né? era visual, né? Então, assim, o Ronaldo treinou errado, como, vamos dizer, a maioria dos jogadores da década de 90 para trás aí também. O Entendi. Ronaldo começa a carreira dele na década de 90 Sim, no Cruzeiro, né? No exato. profissional. Tinha 16 anos. Despontando, né? Bom, professor, tem um quadro no nosso programa que chama Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia uma lenda do esporte. E aí, pra você, quem é seu ídolo no futebol? Zico. Zico? Que Zico. legal. Zico, assim, para mim foi como profissional, como pessoa, né, assim, muito acima da média. E olha que Trabalhei você trabalhou com Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, todos, mas o Zico, para mim, assim, eu trabalhei com ele na Copa de 82, depois de 86 que ele teve o problema no joelho, fiquei incumbido de fazer o reforço muscular para ele poder participar daquela Copa, porque depois da Copa ele ia refazer essa cirurgia no joelho. E assim, extremamente profissional. Você podia passar todo o treinamento para ele, virar as costas, que ele ia fazer tudo. Você Que tinha que ter legal. cuidado para ele não fazer a mais. Né? Mesmo com dor, porque ele teve muita lesão no joelho, né? Sim, foram 4 cirurgias, né? Na verdade, que ele teve problema no desenvolvimento e crescimento, ele teve que ser tratado com Não, hormônio do não, crescimento, assim como o não, Messi. ele era franzino, né? É que o Então teve apelido um era trabalho do Galinho, né? Flamengo, teve um trabalho no Flamengo para fazer uma hipertrofia muscular, para fazer um reforço muscular, até para ele poder aproveitar melhor a técnica e a habilidade dele. Né? Esse trabalho foi feito no Flamengo. E ele foi feito esse tipo de trabalho e foi muito bem feito, porque ele aproveitou bem esse trabalho para o desenvolvimento dele no futebol. O diferencial era a parte técnica ou a parte física também do Zico era Eu acho que eram os dois. os Ele, dois? ele tinha habilidade, ele tinha técnica, ele tinha a parte física, ele que se cuidava. É, Velocidade. velocidade, Tinha? ele fazia velocidade com bola, né? Como o Alongamento, Ronaldo. flexibilidade. Ele começou a fazer comigo na década de 80, quando a gente foi para o Mundialito, lá no Uruguai, torneio que teve Brasil, Uruguai, Argentina e Alemanha. Foi lá em Montevidéu. Eu comecei a fazer esse trabalho de alongamento com ele, porque ele teve um estiramento no posterior,
num treino contra o Sub-20 do Cruzeiro no Mineirão, antes da gente ir lá para Montevidéu. Aí ele tratou, melhorou, tá, e eu comecei a fazer alongamento e ele começou a sentir bem com isso, né? Diminuiu, ele teve lesões, mas diminuiu muito, né? Porque como ele Olha só como tinha, é preventivo o alongamento, né? é, é, mais nesse sentido. Eu não lembro do Zico cabeceando. Era bom cabeceador? Ele tem vários gols de cabeça, É. mas não era Impulsão, né? o Em forte termos de, dele, de né? capacidade física, impulsão Ele horizontal, tinha vertical. bastante impulsão, até porque Tinha ele tinha bastante força, bastante velocidade, potência e né? velocidade, né? A maioria dos gols dele são gols que ele parte em velocidade, driblando, fazendo tabela, chegando para concluir, gols de falta que ele treinava bastante, né? Batia muito bem falta. Lá, Inclusive ensinou o Marcelinho, o pô, Carioca, a bater falta, né? eu lembro que nesse Mundialito, todo dia, sem goleiro mesmo, a gente botava a barreira lá e eu ficava colocando a toalha no ângulo para ele tentar tirar a toalha lá, no ângulo. De Acertava. 50 ele fazia 34, 35, 36. Que precisão. É, Que incrível. 70%, quase Perna direita, 80%. perna esquerda, qualquer uma que vinha. Era destro, né? Mas ele Sim. usava muito bem a esquerda. Aprendeu a usar a esquerda bem. Isso também veio do salão, né? Ele foi Ele, salonista, né? ele foi futsal também. Podemos Moleque de colocá-lo entre rua os primeiro, melhores da história? sim, Entre os 5, sim. entre os 10, é Só mesmo? faltou um título mundial para ele com a seleção, eu acho. É, porque com o Flamengo Com o Flamengo ele foi, ele mas eu acho que levou. faltou essa de 82 aí. 82. Uma pena, né? É, Meu amigo, próximo quadro. Aposta de ouro. Copa do Mundo ano que vem, 2026. Quem ganha essa Copa, professor? é uma incógnita, né? Vamos torcer pro Brasil, né? Sim, Tem uma claro. curiosidade aí, que, por exemplo, essa Copa aqui vai estar completando 24 anos que a gente não ganha, e vai ser nos Estados Unidos. A mesma coisa que aconteceu em 94. Opa, Em 94 faziam 24 anos que o Brasil não era campeão e foi nos Estados Unidos. Quem sabe, né? então é Agora vai nossa. estar fazendo 24 anos, Copa nos Estados Unidos. Vamos torcer que Coincidência, olha aconteça. só. Vamos torcer que aconteça. Assim, assim, hoje tem várias seleções candidatas também, né? Como toda Copa tem, mas eu acho que esta Copa tem mais seleções ainda que podem chegar, né? Então, assim, é uma disputa bastante acirrada Tá e bem é assim, equilibrada, né? bem equilibrada. E Alemanha, quando chega França, nesse Argentina, mata-mata, né, cara? Brasil. Quando chega nesse mata-mata é detalhe, meu. Detalhe de uma jogada que se aproveita, um erro do adversário que acontece, e essas coisas podem ser decisivas, né? E o Neymar para essa Nesse nível Copa, tão alto. professor? Não creio muito, não. Eu acho que ele já está uma descendente grande Por e conta da condição física, da condição certo? física, não pela habilidade, pela A parte técnica dele, que é técnica muito acima da dele média, mas eu acho que ele ficou com, acredito, isso é coisa minha, que ele ficou com sequelas ali de tornozelo, tal, de tanta pancada que ele levou que ele provocou, né? Ele provocava que essa. ele prende muito a bola, né? E Sim. acaba atraindo o A contato. minha, a minha, assim, minha visão sobre ele, assim, eu acho que já poderia ter sido o melhor do mundo se ele tivesse preocupado em jogar para a seleção ou jogar para o clube, não jogar só para ele, Que é a entende? característica dele, né? Um É, driblador nato, driblador. Mas assim, tem a habilidosíssimo, hora que ele ficava segurando a bola, meu ponto de vista, sem perigoso, necessidade né? nenhuma, e chamando a falta. E vai tomar mesmo, porque os caras vão dar, E daí vem entende? os traumas, né? No Meus futebol, traumas, o problema que principalmente por teve conta do contato cirurgia físico. de tornozelo, cirurgia de joelho, então tudo isso vai enfraquecendo. Eu sei o que que é uma cirurgia no joelho porque eu fiz, né? E também lá atrás recuperava quem fazia, né? E não é fácil. Então eu acho assim, E e- mediante as lesões, a performance vai ficando cada assim, vez mais debilitada, né? mais debilitado. E assim, numa Copa do Mundo, que o nível vai lá em cima, cara. Com os jogadores, você pega jogadores europeus, jogadores fortes Fortes, né? fisicamente, tudo. Então eu acho que fica muito difícil de você contar com o Neymar, entende? É uma Imagino. pena. Eu acho uma pena, mas assim, Vamos torcer, né? vamos torcer. Eu acho assim, nós temos jogadores ali na frente. Hoje nós estamos com grandes jogadores na frente que estão desequilibrando os clubes deles, grandes clubes na Europa, jogando Champions League, tudo campeonato, que é time com uma Champions League com o Fenerbahçe, que é lá em cima o nível. E aí, não só o nível da competição, como o nível de exigência, né?
Então, eu acho que assim, o Dorival tem um leque de atletas ali na frente. eh, Aproveitar aqueles que estão no melhor momento, porque No Copa auge, do né? Mundo eu acho que é momento, entende? Você tem que colocar em campo aqueles que estão melhores naquele momento. Então tem que levar o É. Estevão, tem que levar o Endrick, Pô, Vini Júnior, Rafinha, tá certo Rafinha, ele, né? são vários jogadores que nós temos, várias opções que você tem na frente, né, que estão no auge da carreira, entende? Rodrigo, pô, são jogadores ali. Então temos chances também sem o Neymar, né? Mas vamos Eu, torcer para ele sim, sim. participar, né? Seria uma atração a mais, mas eu acho que para Por conta começar, das lesões, né? por É causa dessas difícil, lesões todas aí, os problemas físicos dele, é uma pena. imagina. Professor, vamos lá para o momento histórico. Na tua carreira ou dentro do futebol mundial, o que, que mais te marcou? Ah, sem dúvida foi a Copa de 94, né? O Você ser tetra. campeão, tinha sido bicampeão ali atrás com São Paulo, bicampeão mundial com São Paulo, 9-2, 9-3, né? Título inédito para o São Paulo. Fazia muito tempo que o Brasil não era campeão mundial. E fomos campeões com São Paulo lá contra duas equipes fortíssimas da Europa, a Barcelona e Milan, né, que estavam dominando a Europa na época. A gente ganha esses dois mundiais, mas é difícil superar quando você é campeão com uma seleção brasileira, que você está ali, eu estou representando um clube, representando um estado, com a seleção brasileira, eu estou representando um país. Né? O sonho de você chegar primeiro de disputar uma Copa do Mundo. Segundo, de você ser campeão, é uma coisa assim, só Marcante Deus mesmo. mesmo no controle, porque eu vim de dois títulos mundiais com o São Paulo e em seguida Deus me dá o terceiro título mundial com a seleção brasileira em 94, sendo que a preparação física foi muito elogiada pelo fato de a gente estar jogando meio-dia, 1 hora da tarde, num calor de 40 graus, quase todos os nossos jogos nessa faixa de 40 graus, exigiu muito fisicamente e você conseguir ser campeão do mundo com a seleção brasileira é para Parabéns, poucos. professor, um iluminado, hein? Tanto com a seleção quanto com São Paulo, né? Sim, É, vamos lá para um bate-bola, a gente está chegando próximo do do fim. encerramento do nosso programa. É, dos técnicos que você trabalhou, quem foi melhor? Só vale um, hein? Tele Santana ou Zico? Não, Tele, Tele, com né? certeza, com Putz. Tele. O Zico a gente fez bons trabalhos no Fenerbahçe, foi a primeira vez que a gente passou, um time turco passou da fase de grupos da Champions, fomos campeões turcos, fomos campeões da Supercopa, que tinha muito tempo que o Fenerbahçe não era. Então, assim, mas até pela experiência do Tele, Era um com certeza, gênio, né? Tele. Maravilha. Tele ou Mário Sérgio, que jogou com ele também em 82, era um bom técnico. Você trabalhou com o Mário Sérgio Trabalhei um pouco no Atlético no Atlético Paranaense. Paranaense. E aí? Tele, Tele, né? Tele. Covardia, né? Você trabalhou com o Leão ou não? Não, Não. Vamos lá. como jogador só. No Sim. meu início de carreira, ele era o goleiro do Palmeiras, né? E Vou depois na dificultar para você seleção, agora, hein? ah, Tele Santana ou Zagallo? E agora? eu ainda continuo com o Tele. Eu não trabalhei com o Zagallo, né? Ver o trabalho dele propriamente dito de campo, que esse período foi como Parreira. Ah, sim, ele Ele era era, ele, coordenador ele técnico. era o coordenador, mas não trabalhei, não vi o trabalho dele de campo. Já. Mesmo sabendo do trabalho que ele fez, o excelente trabalho que fez, campeão do mundo também, mas eu ainda fico com o Tele. Para finalizar, Tele ou Barreira? Complicado, porque eu fui campeão com os dois. E agora? Campeão mundial com os dois. Só vale um. Eu, assim, pelo estilo de jogo, com o Tele. Tele, né? É, Concordo, um gênio, né? Um gênio é, do futebol mundial, né? é. E provou esse sucesso. Infelizmente não deu em 82, mas merecidamente aquela seleção encantou o mundo inteiro, né? Cantou o mundo inteiro, sem dúvida. Você vê que ela foi tão importante, tão boa, que se lembra dela até hoje. Sim. Marcante demais, né? Nós estamos aí há 42 anos, 43 anos Falando disso dela, né? dela. Né? Pro- Professor, muito obrigado pela tua Nada que é presença. isso. Foi maravilhoso esse bate-papo. Para encerrar, eu queria ouvir tuas considerações finais. Se você quiser deixar tuas redes sociais, teus contatos, fica à vontade, por favor. Não, meu Instagram, né, é Moraci Santana
_oficial. Lá você pode encontrar alguma coisa que eu faço parte do Ministério de Missões da nossa igreja. A gente tem aberto alguns postos em locais carentes, como tivemos aí recentemente em Fartura do Piauí. Fizemos um poço lá para 80 famílias, mais de 400 pessoas. Eu nunca imaginei que abrir um poço no Amazonas. Nossa, E foi importantíssimo quando a gente chegou lá naquela comunidade, comunidade Renascer, que eles iam passar 3 a 4 meses sem água. Que eles dependiam da água do rio para beber, para cozinhar. E o rio secou de uma tal maneira, teve uma seca tão grande lá que ficou um fio. Tanto que a gente chegou com um barco lá até 2,5 km, 3. O resto foi arrastando o barco até lá. nossa. E a gente abriu esse poço lá. Então, uma coisa que a gente tem feito através da igreja lá, tem um número lá, tudo para quem quiser ajudar, dar lá sua contribuição, porque você não imagina a alegria desse povo. Tem vídeos ali, no meu Instagram lá, a alegria desse povo quando chega uma água. Como aconteceu em Fartura do Piauí, a criançada pulando embaixo, acho que eles nunca viram tanta água. E assim, Deus abençoou tanto que 3.000 litros por hora Que deu o maravilha. poço. Num local que choveu 2 meses lá, não deu 2 dedos de água no, Meu Deus do no, no céu. Não tanque que dá para tinha lá, viver sem entendeu? água. E tá só vendo, cara, só vendo. Coisa de Essa Deus comunidade mesmo, está a né? 20 quilômetros de Fartura do Piauí, que é uma cidadezinha pequena no sul do Piauí, 5.000 habitantes, entende? Então, eu acho que aí vale a pena contribuir aí. Quer É, repetir o endereço é no Moraci Instagram? Santana _oficial. No Instagram lá tem telefone, tem tudo. Quem quiser aproveitar para contribuir, a gente agradece muito. Deus agradece, está indo para a obra de Deus. Professor, parabéns por toda a sua carreira, por toda a sua trajetória esportiva. Parabéns também pelo trabalho filantrópico. Infelizmente, nosso tempo encerrou, mas daria para a gente estar conversando aqui o Mas, dia inteiro, né? Tanta coisa para falar, né? Sobre futebol, preparação física e jogadores. Essa entrevista, pessoal, vai estar na íntegra no YouTube, no canal do Caminhos do Ouro. A gente também posta muito no TikTok e a entrevista também pode ser ouvida no Spotify. Então sigam, por favor, Caminhos do Ouro e até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. abraço a todos, obrigado.